Livro do profeta Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos e ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os animais, sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, nós desde a semana passada temos considerado meditar no livro do profeta Ageu. E nós sabemos que esse livro foi escrito 520 anos antes de Cristo. 16 anos depois que a primeira leva de cativos havia vindo da Babilônia. Depois de estarem 70 anos cativos, eles voltaram para Jerusalém com uma ordem específica de Deus: reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Mas, por causa da astúcia dos seus inimigos, e por muitos motivos que nós encontramos lá em Esdras capítulo 4, por causa da oposição dos samaritanos, eles desanimaram e começaram a edificar suas próprias casas. Então, o Senhor levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para encorajar o povo, exortar o povo, que voltassem ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos. Esse era o propósito da vida deles. E nós sabemos que, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós sabemos que todas essas coisas, segundo 1 Coríntios 10, 11, Romanos 15, verso 4, são ensinos para nós. Foram nos dadas como exemplos a nós que alcançamos o fim dos tempos, não é? E a palavra de Deus, ela é capaz de estar nos edificando sempre. Ela é sempre real, ela é sempre para hoje. É viva, eficaz. E ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há ninguém em nenhuma face da terra que possa com a palavra de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós havemos de dar contas. E nós sabemos, pelo que vimos na semana passada, nós cobrimos o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 1, verso 4. E nós entramos no capítulo 1, verso 4, e nós vimos primeiro que a casa de Deus, agora, somos nós, né? Aqueles que se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz Hebreus capítulo 3, verso 6, né? Que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, e essa antiga casa, como testemunho das coisas que havia de vir. Cristo como filho sob sua casa, qual casa? Somos nós. E quando Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz: para que se eu tardar, você fique ciente de como se deve andar na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então a mensagem de Ageu era qual? Era: edifiquem a casa com vistas à glória futura. E nós sabemos que essa casa, primeiramente, era um tipo de Cristo, né? Como nós vimos
no final do capítulo 2 do Evangelho de João. Destruirei esse santuário e em 3 dias o edificarei. E João disse que se referia ao seu corpo, o Deus que tabernaculou entre os homens. João capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. E João, na sua primeira epístola, diz que eles apalparam ele, ouviram, viram, suas mãos apalparam o Verbo da vida, a vida que se manifestou. Deus eterno se fez homem para nos conduzir a ele. Então a casa de Deus, ela se refere à habitação de Deus na terra, não é? E quando nós menosprezamos a casa de Deus, nós estamos menosprezando o próprio Deus. E nós vimos que esse era o motivo do povo. Eles estavam cuidando das suas próprias casas e a casa de Deus havia sido abandonada por 16 anos. 16 anos da sua vida perdidos. E isso nos levanta, como nós vimos semana passada, grandes coisas, né? Nós julgamos que não é tempo ainda de trabalhar para o Senhor. 1 Coríntios 15, 58 diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não há nada que se faça para o Senhor que seja inútil. E ao invés de eles estarem trabalhando para o Senhor, como nós vimos, estavam cuidando das suas próprias casas. Então a desculpa deles era a melhor possível, né? Senhor, estou cuidando da minha família. E é uma responsabilidade que eu tenho contigo, cuidar da minha família. O Senhor disse: sua família deve estar incluída na realidade da minha casa, para que então você possa estar cumprindo os meus propósitos. E nós vimos que o Senhor levou o povo à reflexão de 3 maneiras diferentes, do verso 4 ao verso 6. Primeiro, ele fez perguntas. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, que são casas revestidas e cobertas de madeira, luxuosas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? E nós falamos semana passada sobre o cuidado com as nossas próprias casas. E nós vimos que o propósito de Deus era que nós devíamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, na economia de Deus, na administração de Deus, irmãos, há categorias de coisas. Há coisas que são primeiro, coisas que vêm depois. E primeiro é Deus, depois a casa de Deus. Bom, se fosse um templo, daí você ia poder reclamar comigo. Mas nós sabemos que o Novo Testamento, quando se refere à casa de Deus, está se referindo à vida dos irmãos, né? E Paulo ilustra isso. Quando ele fala de Timóteo, ele diz que ele não conhecia ninguém que servisse os irmãos como Timóteo. E quanto aos outros, ele dizia que cada um busca os seus próprios interesses, e não os de Cristo. Mas se referindo a Timóteo, ele fala que Timóteo, sim, ele não conhecia nenhum de igual sentimento que sinceramente buscasse os interesses da igreja. E nós vimos que cada um de nós deve ser conduzido a não se preocupar somente com o que é seu próprio, mas o que é dos irmãos. E cuidar da vida dos irmãos. E nós vimos como o egoísmo, irmãos, nos leva a uma apatia, ou seja, uma falta de sentimento. Nós ficamos inertes e insensíveis com respeito aos nossos irmãos. E o Senhor vem nos conduzir à verdade. E na semana passada nós vimos como Ele nos mostrou isso através de perguntas. E hoje nós vamos dar continuidade seguindo do verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Eu gostaria de mostrar para os irmãos que, com referência a isso, há 2 coisas, 2 partes que nós podemos complementar com o ensino bíblico para que você não fique desordenado no seu ensino bíblico. Existem coisas que você deve esquecer. Olhar para o passado e esquecer. Existem coisas que você deve lembrar, né? E o Senhor aqui ordena ao povo: reflitam a sua história. Veja onde os vossos caminhos levaram vocês. Olhem pelo retrovisor. E em que sentido Deus está falando isso para eles, irmãos? O Senhor está conduzindo eles a refletir sobre suas más escolhas, onde a ordem
se inverteu na vida deles e onde esses caminhos desordenados levaram eles. Então, eles pararam 16 anos a obra de Deus e estavam ocupados com as suas próprias vidas, com as suas próprias casas. E estavam dando para Deus centenas de desculpas. E Deus está como dizendo para eles, vocês não têm tempo para mim, né? Vocês não têm tempo para a minha casa, vocês desalinharam suas vidas do meu propósito. E onde vocês chegaram com isso? Essa é a pergunta. Considerai o vosso passado. Então, irmãos, considerai o vosso passado. Primeiro, avaliando o que aconteceu, se arrependendo, levantando-se e prosseguindo. Então, há um perigo de nós avaliarmos o nosso passado e ficar preso neles. Nós precisamos nos libertar dele. E eu sei que pode ser isso o problema de muitos irmãos aqui hoje. Infelizmente, irmãos, Satanás nos engana de maneiras muito sutis. Uma delas é você olhar para os seus erros e ficar escravizado e preso neles. Né? Imagine que você passou um tempo cuidando da sua própria casa, dos seus próprios interesses, dos seus próprios negócios. E a sua vida foi de mal a pior. Né? Você vê problemas na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, em tudo que você fez, conforme você andou por suas próprias pisadas, e você diz, eu destruí minha vida, eu destruí minha família, destruí meus filhos. Não é dessa maneira que Deus diz que você deve lembrar. Porque você pode ser enganado pelo diabo, e você pode cair numa tristeza que é segundo o mundo, não uma tristeza segundo Deus. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo causa morte, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7. Então nós não somos chamados a considerar o nosso passado, olhando para o retrovisor e ficar preso neles. Ficar desanimado por causa deles. Nós somos chamados a considerar o nosso passado e seguir adiante. Levantar-nos, nos arrependermos e prosseguirmos com Cristo. Como o filho pródigo de Lucas capítulo 15. Ele viu onde os caminhos dele haviam levado ele, e ele disse, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, ele dizia que ia dizer para o pai, né? E diz que ele levantou-se e voltou. Isso é arrependimento, irmãos. Arrependimento não é você chorar hoje. Amém? Arrependimento é você mudar de vida. Você considerar os seus caminhos e assumir um compromisso com Deus que a partir de hoje isso será diferente. Essa é a maneira correta de olharmos nosso passado. Então, se você teve alguma dificuldade no seu passado, com você mesmo, com sua família, Deus não está dizendo para que você fique preso nele. Às vezes a gente conversa com pessoas que você vê que a vida delas está no passado e elas têm o passado como um instrumento de autoflagelação. Porque eu fiz isso, meus filhos, aconteceu isso com eles. Porque eu fiz isso, Deus não te chamou, nem me chamou para estar nessa condição. O Senhor nos disse que nós devíamos olhar nosso passado com vistas ao futuro. O caminho de vocês levou vocês até aqui. A partir de hoje deve ser diferente. Amém? Então, uma segunda maneira que a Bíblia diz que nós devemos considerar o nosso passado é o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13 e 14. Ele diz, quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós conhecemos, irmãos, do que Paulo está falando que estava se esquecendo. Nós conhecemos como ele, nos primeiros versículos de Filipenses capítulo 3, ele fala do seu pedigree natural, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. E ele diz, aquilo que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo, ser achado nele. E é dessas coisas que ele está disposto a esquecer. Não é?
Porque todas as nossas experiências boas e ruins não podem ser boas e ruins, não podem ser estacas que nos prendem no passado. Então você pode dizer para mim assim: bom, irmão, antigamente eu era mais espiritual. Na minha época de juventude, que era uma bênção, né? A juventude era uma bênção. Nós evangelizávamos, nós orávamos. E talvez o que te prende ao passado é coisas boas ou coisas ruins que você deve abandonar e deixar de lado para seguir a Cristo. Se estas coisas têm sido estacas que nos prendem lá, nós devemos esquecer de todas as coisas que para trás ficam e avançar em direção a Cristo. Cristo é o alvo da igreja, né? Esse é o assunto de Filipenses capítulo 3. Cristo, nosso alvo. E Filipenses é um livro de prática de vida cristã. Um viver prático da vida cristã. E no capítulo 14 ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Deus é um Deus sábio e nossas memórias são seletivas. Nós, quando lembramos dos filhos, nós lembramos de só coisas boas. Nós éramos excelentes pais, né? Nossos erros nós não lembramos. Nossa memória é seletiva, às vezes nós temos que esquecer, para seguir em frente, só esquecendo. Não é? Esquecendo com vistas a quê? Com vistas a ganhar a Cristo, ser achado em Cristo, prosseguir para Cristo. Então, o Senhor não nos chamou para permanecermos prostrados, o Senhor nos chamou para seguir adiante. Porém, irmãos, também há coisas que nós devemos lembrar, não só onde os nossos caminhos nos levaram, mas 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9, diz assim: pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego. E a ideia é míope. Ele só enxerga o que está perto, não enxerga o longe. E diz, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. E nós sabemos qual é a mensagem de 2 Pedro. Ele diz que Deus nos abençoou e nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E por essas coisas nos têm sido doadas muitas promessas. E depois que Pedro diz, vocês têm todas essas coisas nas vossas mãos, Deus te abençoou com todas essas coisas, ele diz, sendo assim, nós devemos nos esforçar diligentemente a associar nossa fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a fidelidade, a fidelidade, o amor. E ele diz, todas essas coisas em vós existindo, e em vós aumentando, não faz com que vocês sejam nem frutíferos no pleno conhecimento de Deus. E ele diz, se nessas coisas não existem em vocês, vocês são como míopes. Vocês só se lembram do que está perto de vocês. Vocês têm esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, o que nós fazemos, por exemplo, na Santa Ceia? Sempre nos lembramos que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Que Cristo Jesus nos lavou e nos limpou de todos os pecados. Ele fez um sacrifício vicário na cruz e suportou sobre si toda a ira de Deus em nosso favor, para nos conciliar com Deus, reconciliar com Deus. E Ele fez a paz por meio do seu sangue na cruz. Então agora nós temos acesso a Deus. Sempre lembramos. Aliás, diariamente deveríamos lembrar e crescer em arrependimento diante de Deus. Porque Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Os passados, os presentes e os futuros. E sendo Deus, suportou a ira onipotente do Deus Todo-Poderoso sobre Ele na cruz, para nos perdoar os pecados e garantir eterna salvação. Então é isso que nós nos lembramos. Devemos sempre lembrar da purificação dos pecados de outrora. 3 coisas já, irmãos. Nós lembramos do passado com vistas ao futuro, não ficando prostrado nele. Nós esquecemos de todas as coisas que para trás ficam e arrancamos essas estacas que nos impedem de seguir a Cristo. E também nós lembramos que Deus nos perdoou de todos os nossos pecados e cobrou a nossa dívida. Por isso nós temos paz com Ele. Mas também, capítulo 3, diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E quando nós olhamos o que é que trazia esperança ao profeta Jeremias,
E esse livro, chamado Lamentações de Jeremias, o título dele é um ó. Como? Esse é o sentido da palavra que está por trás do título desse livro na sua Bíblia. Como? É um lamento. Diz que até os seus ossos queimavam por causa de Jerusalém. E ele, lamentando-se, ele chega a dizer, então, que ele queria trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. A ideia da palavra, ele queria que voltasse ao seu coração aquilo que lhe traz esperança. Eu gostaria de ler com os irmãos, já que nós estamos lembrando disso. Depois de Jeremias, vem as Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, rapidamente. Verso 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É isso que ele está lembrando, irmãos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, o que Jeremias estava lembrando? Que Deus é misericordioso, que todas as manhãs as suas misericórdias se renovam. Grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. Tessalonicenses 5:24, fiel é Deus, que nos chamou e fará as coisas que prometeu. Não é? Ele é bondoso, mas Ele é fiel para aqueles que esperam nele, e para aqueles que têm a sua porção no Senhor. Então, dessas coisas, nós devemos sempre lembrar. Amém, irmãos? Voltando, então, para o livro do profeta Ageu, versos 6 agora. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então, Deus agora revela as realidades das circunstâncias do povo. Talvez eles pensavam assim, poxa Deus, o que está acontecendo? Talvez eles pudessem pensar, será que o teu inimigo não está colocando a mão em nossas coisas? Por que tanta pobreza? Por que tanta dificuldade? Por que tanta desordem? Por que tanta escassez? Tende semeado muito e recolhido pouco. Ou seja, alguns deles tinham falta de mantimento. Faziam, trabalhavam, plantavam e sempre faltava. Ou seja, o resultado era sempre inadequado. Os investimentos que eram para ser para a casa de Deus haviam sido investidos nas suas próprias casas. E qual era o resultado? Os investimentos foram errados, os resultados foram insatisfatórios. Não havia resultados positivos. E segue-se, então há também insatisfação. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Ou seja, irmãos, não importava o quanto tivessem, não havia alegria naquilo que tinham. Insatisfação, essa é a palavra. Não importa o que se tenha, quando se tem perdido a ordem das prioridades, não haverá alegria nestas coisas. E não é isso que nós vemos, irmãos. Nós compramos um carro que nós passamos o ano inteiro esperando por ele. E nós estamos tão ansiosos por ele. Quando ele está na nossa garagem, às vezes nós ficamos 2 semanas sem olhar para ele. Não é? Acabou o amor. Nós já conquistamos aquilo e como se o nosso homem dissesse assim, e agora? Qual é o próximo? Qual é o próximo desafio? Muitos têm casas em outros lugares e não conseguem usufruir de suas casas. Muitos têm uma vida abastada, mas não se alegram com ela. Insatisfação. Não é? Isso me lembra o Salmo 106, verso 15. Quando o Senhor está falando do povo que saiu do Egito.
e que ele deu o que eles queriam. Diz o texto assim: concedeu-lhes o que pediram, mas lhe fez definhar-lhes a alma. Então você vê que aqui nesse verso, irmãos, você tem duas coisas: ou falta, não é? Ou a pessoa tem, mas não se satisfaz com o que tem. Por quê? Porque a casa do Senhor permanece em ruínas. Porque há desordem na vida dessas pessoas. Porque elas se ocuparam muito tempo cuidando das suas famílias e esquecendo que Deus tem um propósito eterno, que é habitar entre os seus filhos na igreja, não é? E que nós nos edifiquemos juntos. Então o Senhor precisa lidar com seus filhos. E mais ainda, né? Além disso, a insuficiência. Aquele que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Ou ele sai do banco, antes de chegar em casa, acabou os seus recursos. Né? Talvez ele já venha no celular, pagando os seus boletos, e quando ele olha, sobrou alguns centavos na sua conta. Né? Então preste atenção, duas coisas: ou a falta, ou a insatisfação. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma coisa importante que devemos considerar. A coisa que nós mais ouvimos é: irmão, eu não quero ficar rico. Eu só desejo uma coisa: estabilidade financeira. Você já ouviu falar sobre isso? Já, né? Eu só quero dar uma vida tranquila para minha família. E na verdade, irmãos, eu diria que isso é uma maldição. A maldição da estabilidade financeira. Por quê? Porque estas coisas são como a água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. É como um poço sem fundo. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Né? E o seu padrão de vida sempre estará aumentando. E você vai estar colocando os seus gastos sempre de acordo com o seu padrão, que vai aumentando. Mas não há satisfação. Sempre há falta. E você sempre está à procura de estabilidade financeira. Que pena. E talvez se você tivesse estabilidade financeira, você diria para mim: isso é uma benção. Talvez para nós estabilidade financeira seja uma maldição, porque tem apartado nossas vidas de Deus. E tudo que nos aparta de Deus é uma maldição, não é uma benção. Tozer já dizia assim, irmãos: um homem tem um vazio na sua alma do tamanho de Deus. Um homem tem um vazio na sua alma do tamanho de Deus. Não há outra coisa que possa preenchê-la, senão Deus. E John Piper dizia: se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Então que nós possamos guardar isso. Então, quando deixamos os propósitos de Deus, estaremos em um desses dois extremos: ou teremos falta, ou teremos e não estaremos satisfeitos. Somos como a mulher samaritana. Cada um tenta preencher sua alma de uma maneira. Ela tentava preencher de que maneira? O Senhor Jesus disse para ela: 5 maridos tiveste, e o que tens agora não é teu marido. O Senhor queria dar uma água para ela, que quando ela bebesse, jamais ela teria sede. E essa água entraria nela e viraria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, é Deus revelando a realidade das circunstâncias. Você estava pensando que era o diabo, que eram os maus negócios, né? Mas Deus está mostrando para nós o que tem acontecido nas nossas vidas. E dizendo assim: considerai o vosso passado. Ou até onde os caminhos de vocês levaram. Por isso o verso 7 volta a falar sobre isso, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E agora, irmãos, nós chegamos num verso importante, o verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Aqui você tem o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Subi ao monte. Ah, irmãos, naquele tempo, essas coisas eram vistas de maneira real, física. Realmente eles deveriam subir ao Monte Líbano, trazer madeira e colocar na casa. Mas se a casa hoje já não é mais de pedra, de madeira,
e dos materiais, mas são os irmãos. Então, o que esses materiais simbolizam? Os irmãos sabem o que esses materiais simbolizam? O que isso significa para nós hoje? Por que esse verso é tão fundamental? Porque sim, esse verso deve ser olhado de maneira figurada. Por que nele nós devemos encontrar as figuras bíblicas por trás? Porque às vezes, alguns pregadores, vamos falar assim de maneira muito popular, viajam na maionese, né? Então eles encontram coisa onde não tem. Então eles vão falar sobre a parábola do bom samaritano e sobra para todo mundo. Até o pastor é o burro daquela parábola, né? As 2 moedas é o batismo, Santa Ceia, o celeiro é a igreja, né? O cuidador do cereiro é o Espírito Santo, cuida deles até que eu venha, né? E ficam viajando, colocando figuras onde não existe, né? Esse método de interpretação foi bem ressachado nos primeiros anos da igreja. Era um método alegórico. Nós cremos que existem alegorias e figuras na Bíblia, mas nós devemos ser cuidadosos e sempre utilizar o método gramático histórico para ler a Bíblia, porque assim nós vamos ver a Bíblia no seu contexto, para quem foi escrita, no seu tempo, e quando sim houver figuras, então genuinamente nós olhamos elas como figuras, não ficamos inventando figuras, amém? Mas olhamos para a Bíblia nas suas figuras. E aqui nós temos a casa de Deus e os materiais da casa de Deus, né? Nós temos aqui um monte, um lugar onde eles deveriam ser tirados, trazidos para casa e edificada a casa. E dessa casa, que é a habitação de Deus na terra, que é um símbolo da igreja, dela Deus se agradaria. Nela, Ele faria com que o seu nome fosse glorificado. Essa é a promessa. Então esse é um verso muito importante, guarde no seu coração. Subir ao monte. O que significa isso na Bíblia, irmãos? Se há figuras aplicáveis aqui. O que significa isso? Primeiro, esse é um monte na presença de Deus. Como, irmão, que você sabe isso? Hebreus capítulo 12, verso 22, Salmo capítulo 2, verso 6, Salmo de número 15, verso 1, Salmo de número 24, verso 3. Quem habitará, Senhor, no seu santo monte? E nós sabemos que esse monte é chamado em Hebreus de Sião, a Jerusalém celestial, com suas hostes de anjos e a assembleia dos santos, né, reunidos na presença de Deus. Então, primeiro, irmãos, precisamos praticar a presença de Deus. Que a nossa vida seja uma vida em 2 lugares. Fisicamente aqui, e em oração na presença de Deus. Em realidade na presença de Deus. Porque os cristãos são capazes de fazer isso. Nenhuma outra pessoa da terra é capaz de fazer isso, só os cristãos. Estamos aqui, fechamos os nossos olhos, curvamos as nossas frontes e penetramos a destra de Deus. Pelo novo e vivo caminho. Através do sangue de Cristo. Por meio dele, somos recebidos na presença de Deus. E temos livre acesso à presença de Deus. Então, quando nós ouvimos dizer assim, para nós hoje, subir ao monte, precisamos estar em oração e conhecer a Deus de maneira experimental. Ter contato com Deus, se relacionar com Deus, em comunhão, pela leitura e meditação da sua palavra, e nós temos esse acesso por meio do sangue de Jesus Cristo. Um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Nós nos aproximamos com ousadia junto ao trono da graça. Para acharmos graça e alcançarmos misericórdia para a ocasião oportuna. Nós temos esse acesso. Nós temos um sumo sacerdote que vive para interceder por nós. E temos o Espírito dentro de nós, que geme com gemidos inexprimíveis, ainda quando não sabemos orar quando convém. Ele mesmo intercede por nós sobremaneira, como diz o texto de Romanos capítulo 8. Subir ao monte, essa é a primeira coisa. Outra coisa que a Bíblia relaciona-se com o monte, sabe o que é, irmãos? Testemunho. Quando a Bíblia fala de monte, a Bíblia fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se bota debaixo da cama. Onde se bota a luz? No veladouro. E ilumina-se toda a casa. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Nós somos essa montanha na terra. Os irmãos reunidos são essa montanha. Né? Então nós precisamos testemunhar de Cristo nessa terra. Como Paulo disse em Filipenses, capítulo 2, verso 16, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós não somos a luz, nós somos os portadores da luz. Nós somos as lâmpadas que levamos a luz de Cristo. E quando nós andamos, Cristo deve ser anunciado. Nós damos testemunho. E saiba você e saiba eu, irmão. Paulo fala para Timóteo no capítulo 5 da sua epístola, verso 25. Ele diz assim, os pecados de alguns homens, 24 e 25, são notórios e levam a juízo. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Essa é a parte negativa. Ou seja, existem pessoas que se escondem na nossa presença. Elas conseguem ocultar dentro de si seus pecados. Um dia ficarão manifestos todas as coisas. Até mesmo os segredos dos corações dos homens serão manifestos. Mas as boas obras, Paulo diz também, da mesma sorte, antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não podem ocultar-se. Ou seja, se nós somos irmãos que anunciamos a Deus e testemunhamos a respeito de Deus, não há como ocultar nossas boas obras. Ainda que o Senhor disse que quando a tua mão direita fizer alguma coisa, a sua esquerda não deve nem saber, irmão, sempre alguém verá a luz de Cristo brilhando em você e em mim. Caso você esteja sendo cheio de Cristo e desejando manifestar Cristo aos homens. Então, acontece o que Jesus disse, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, subir ao monte é isso. Amém? Ter uma vida tão clara na presença de Deus, que essa vida é manifesta por testemunho. E quando você abre em Efésios capítulo 5, irmãos, Paulo diz assim, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só dizer é vergonha. Mas todas as coisas, quando reveladas pela luz, e aqui você entende o que Paulo está falando, a luz de Cristo que brilha em você, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, e ele diz, pelo que diz, ou seja, esta ação que você está tendo diante dos seus amigos de trabalho, diante das pessoas que você mora, dos seus amigos, dos seus filhos, essas boas obras vindas da parte de Deus, que são a luz que resplandece em você, a luz de Deus em você resplandecendo, elas pregam uma mensagem. E a mensagem está no verso 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te iluminará. É uma citação de Isaías, capítulo 60. Os irmãos leem em casa. Porque fala do povo de Deus e que seriam luz para as nações. E as nações viriam a eles. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória de Deus está brilhando sobre ti. Desperta, ó tu que dormes. Mas Paulo faz uma aplicação interessante desse texto. Ele diz que quando nós não somos cúmplices em obras malignas, então nós estamos brilhando a luz de Deus. E essa luz fala. E o que essa luz fala? Desperta, tu que dormes. Ou seja, quando você não faz piadinha junto com alguém na sua empresa, quando eles têm vergonha de fazer na sua frente,
quando você não está envolvido nessas obras infrutíferas das trevas, você está revelando a luz de Deus. E isso prega uma mensagem. E Paulo continua dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E correndo, qual é a próxima frase do verso 8? Trazei madeira e edificai a casa. Aqui nós temos a dupla obra da igreja. Como assim, irmão? Vamos subir nessa montanha aqui no lado e trazer a madeira que tem ali? A madeira na Bíblia, irmãos, simboliza a natureza humana. Aliás, todos os vegetais na Bíblia têm esse significado. Salmo capítulo 1, verso 3. Será como uma árvore plantada, uma árvore. O salmista que meditava na lei de Deus dia e noite era como uma árvore. Quando João repreende aqueles que vêm até ele, o que ele diz? Já é posto machado à raiz das árvores. Toda árvore má será decepada. Mateus capítulo 3, verso 10. Quando eles vieram falar dos fariseus para Jesus, Jesus disse assim: nenhuma planta que o meu pai não plantou permanecerá. Então trazei madeira. Esses dias eu estava passeando com o Neto ali no centro e tinha muita gente passeando. Né? A gente olhou para um lado, o centro cheio. E eu disse para ele: está vendo isso aqui, Neto? É a matéria-prima da casa de Deus. E nós temos deixado de lado essa dupla missão da igreja. Muitas vezes, irmãos, nós temos deixado de evangelizar. Quando o texto diz trazei madeira, é trabalhe para Cristo, ganhando homens para Cristo. Trazendo madeira para casa. Então a madeira na Bíblia representa isso. Aliás, quando nós vamos ver, a própria vida do Senhor Jesus é simbolizada na arca do testemunho, que era feita de madeira de acácia, né? Que fala da sua humanidade. E essa arca era revestida de ouro de dentro e de fora, que fala da sua divindade. Quando nós abrimos em Êxodo capítulo 26, o texto nos diz assim que eles deviam trazer o que para edificar o tabernáculo? Madeira de acácia. A madeira de acácia é torcida. Disse que deviam ser cortadas e colocadas em pé. Né? Porque na casa de Deus, e diz o texto assim, irmãos, que o tabernáculo teria 20 tábuas de um lado, 20 tábuas do outro, 6 tábuas ao fundo e 2 tábuas de esquina. 48 tábuas. Não é? Vou contar uma coisa para você. Tudo isso tem significado. 6 é o número do homem, que foi criado no 6º dia. 8 é o número, o primeiro depois do 7º. Quem é que ressuscitou depois do 7º dia? No primeiro dia da semana, quando foram até o sepulcro, ele havia ressuscitado dentre os mortos. Fala de ressurreição. Né? O que significa isso então? Será que é coincidência? 20 tábuas, 6 tábuas, 2 tábuas, 48 tábuas. 6 por 8. O homem regenerado. O homem que nasceu de novo. Esse é o material da casa de Deus. E quando fala dessas tábuas, além disso, diz que essas tábuas tinham que ser todas revestidas de ouro. Não é? Esse é o novo homem. O homem transformado. Então, o material da casa de Deus é esse. Trazei madeira. Então, a gente anuncia a palavra para que as pessoas recebam a palavra e sejam salvas. Então, nós evangelizamos. Essa é a primeira parte. Irmão, está inventando isso? Procure na Bíblia, irmão. Procure. Procure quantas vezes, por exemplo, Salomão, em 2 Crônicas 2, 8 em diante. De Jope, por Jope, entraria madeira para o templo. Né? E onde estava Pedro, no capítulo 10 de Atos? Os irmãos sabem? Estando Pedro em Jope. Na casa de Simão, o curtidor. Ele foi chamado para abrir a porta aos gentios,
na casa de Cornélio. Sabe Cornélio e sua família? Madeira para a edificação da casa de Deus. Madeira para a edificação da casa de Deus. Trazei madeira e edificai a casa. Trazei madeira, irmãos. Evangelizai. Anunciai o evangelho. Romanos 10,15 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Efésios capítulo 6, verso 15, Paulo nos instrui a calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho da boa nova. A única notícia que pode trazer genuína paz ao mundo. Esse é o evangelho. Mas, além disso, nós somos essa madeira. Os irmãos sabiam que a cássia é uma madeira toda torcida. Deus vai pegar essa madeira e vai desentortar, né? Para que sejam tábuas de 10 côvados de altura, colocadas em pé, alinhadas, e de 1,5 côvado de largura cada uma. 1,5 côvado, por quê? Porque é meia medida só. Se fosse 2, era uma medida inteira. Se fosse 3, uma medida perfeita. Mas 1,5 côvado é metade de 3. Porque você é posto com outro irmão. E diz que haviam espigas que prendiam essas madeiras. E haviam bases de prata onde elas eram encaixadas. Essas espigas falam do fruto do Espírito e de Cristo, que é a nossa paz. Efésios 2,14. E as bases de prata, redenção, dois encaixes, testemunho, confirmação. Fomos redimidos, fomos salvos, somos salvos, eternamente salvos, não estamos mais apartados de Cristo. Confirmação. Estamos na casa de Deus, colocados juntos com outros irmãos. Então, nós precisamos olhar se não somos madeira ou algum material espalhado por algum canto, né? Se estamos colocados na casa de Deus. Estamos sendo trabalhados por Deus. Trazei madeira, evangelizai. Então, quando você anda pela rua e você vê muitas pessoas, essa é a matéria-prima da casa de Deus. É com eles que nós devíamos estar ocupados. E é bastante matéria-prima. Nós passamos pelo menos por umas 500 pessoas andando pela rua. Muita matéria-prima. E nós estamos ocupados com as nossas próprias coisas. Infelizmente. Outra coisa que diz o texto: edificai a casa. E esse assunto, irmãos, é bastante abrangente. O que significa isso? Essa é a dupla missão da igreja: ganhar os perdidos e edificar-se juntos como igreja. Você é tanto a madeira quanto o edificador. Amém? Mas preste atenção que eu falei que haviam 2 tábuas presas juntas. Não era assim? Êxodo capítulo 23. Por espigas que simbolizavam a Cristo. Por quê? Porque eu, você e Cristo. E quando isso acontece, irmãos, o Senhor está trabalhando. E quando o Senhor está trabalhando, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é que edifica a sua igreja, irmãos? O Senhor. Salmo 127. Senhor, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas nós estamos juntos nesse propósito. 1 Coríntios 3:9. Cada um veja como edifica. Então você edifica juntamente com outros, e quando você está junto com outros, o Senhor está trabalhando. Sozinho o Senhor não está trabalhando. Amém, irmãos? Então qual é a ordem para nós? Nós não podemos entrar nos detalhes dessa edificação. Porque em toda a Bíblia, irmãos, você tem essa mensagem de Deus. Primeiro, Deus quer uma família de filhos semelhantes ao seu filho. Essa é uma linha que corre por toda a Bíblia. E vai ser alcançado o final desse propósito lá em Apocalipse 22. Mas não só isso. Deus quer uma casa de servos que o sirvam para todo sempre. É isso que está lá em Apocalipse 22. Eu serei o seu Deus, eles serão os meus filhos. E os seus servos o servirão para todo sempre.
Essas duas linhas correm por toda a Bíblia. E para isso nós precisamos uns dos outros. Então essa é a tua missão, essa é a minha missão. Trazei madeira e edificai a casa. E veja o texto, dela me agradarei e serei glorificado. Só quando Deus está satisfeito, nós estamos satisfeitos. Essa é a lição dessa frase para nós. O Senhor se agrada onde? Onde Ele tem o seu prazer? Primeiro na pessoa do seu Filho. E quando nós estamos incluídos em Cristo, somos corpo de Cristo, ali está o prazer de Deus. Dela me agradarei. Então, se eu e você queremos trazer um anelo no coração de Deus, uma alegria no coração de Deus, que é isso que essa palavra significa, agradar significa aceitar, ser propício, estar contente, é uma ideia de quem aceitou a oferta. Né? Quando a oferta era oferecida e Deus a recebia, era essa palavra que era usada. Na casa de Deus é onde Ele se agrada. Então, para que nós tenhamos o anelo do coração de Deus e estejamos alegrando o coração de Deus, nós temos que estar envolvidos com ganhar os perdidos e edificar os crentes. Aliás, dizendo mais completo, né? Nós temos que estar em comunhão com Deus, testemunhando, uma vida de testemunho, buscando as almas perdidas e edificando os salvos. Esta é a maneira de agradar a Deus. Amém? Então Deus será propício a nós. É Deus que está envolvido nisso. Agora eu fico pensando, irmãos, você já pensou fazer as coisas junto com Deus? Na força que Deus supre? Já pensou? Por isso que Paulo, e eu citei para os irmãos 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, inabaláveis, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias e conferir. Ele chega nesse capítulo da ressurreição, ao final, e ele mostra que há um último inimigo a ser vencido. Esse inimigo é um dos piores, é a morte. E nesse momento, a morte, na segunda vinda de Cristo, onde haverá ressurreição, será tragada pela vitória. E ele ainda pergunta, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E o verso 57 diz isso. Então, irmãos, se estamos juntamente com o vitorioso, quem é o vitorioso, irmãos? Cristo. E qual é o último inimigo que será vencido? A morte. Se estamos unidos a Ele, temos o quê? Vitória. Por isso que 1 João capítulo 5 diz assim, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aí você pensa assim, bom, se eu tiver uma fé bem forte, então não vai ter nada que vai poder me vencer. Não é assim. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que se você está unido a Cristo, Ele que é o vitorioso, e nele você tem a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. Jesus Cristo, Ele venceu. Nós vencemos juntamente com Ele. Amém? E Paulo diz assim, portanto, ou seja, irmãos, ele faz uma ligação com esse tema da vitória, ele diz, portanto, irmãos, se é assim, se não há inimigo que não possa ser vencido, o pior deles qual é? A morte. Ela vai ser, esse é o último inimigo a ser vencido. Aonde? Quando o Senhor voltar e ressuscitarmos. Então, foi posta todas as coisas debaixo dos seus pés. E se é assim, então há um estímulo para nós. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o seu trabalho não é vão. Então o Senhor está dizendo para nós assim, coloquem-se no serviço, eu providenciarei o resto. É isso que Deus está dizendo. Trabalhem, eu trabalharei junto com vocês. E irmãos, os irmãos já leram Deuteronômio 32, verso 20? O texto diz assim, como poderia um só perseguir 1000? E 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha lhos não vendera, se o Senhor não lhes entregara, nós íamos pensar assim, irmãos. Se for bem fera, né? Cara altamente treinado,
ele venceria uns 4, 5. Se nós pegarmos 2 lutadores habilidosos, uns 10, pode ser, né? Deus está dizendo para nós assim, 1 vencerá 1000. E aí você ia dizer assim, então 2 vencerá? Não, 10.000. Colocarão em fuga 10.000. Por quê? Porque, leia o resto do texto, a sua rocha lhos não vendera, se o Senhor não lhos entregara. E depois ele diz assim, ó, a rocha deles era maior do que a rocha dos seus inimigos. O que eu estou dizendo com isso? O Senhor está conosco, ninguém poderá nos derrotar. 1 afugentará 1000. 2, 10.000. Né? Os 2 juntos são imbatíveis, indestrutíveis. Por quê? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali eu estou no meio deles. Por que mais? Porque se 2 de vós concordarem sobre a terra a respeito de qualquer coisa, em meu nome, ele disse, vos será concedida. Em meu nome. Então, se eu me reunir com o irmão André aqui para orar por uma coisa que ele está querendo muito, o Senhor vai dar para ele? Não. Se eu e ele nos reunirmos com Cristo, então Cristo é o Todo-Poderoso. E todas as coisas que pedimos da vontade dele, ele nos concede. Então, assim, junto com ele, 2 botam em fuga 10.000, como diz Eclesiastes capítulo 4. Um cordão de 3 dobras. 2 é melhor que sejam 2 do que? Porque aqueles 2, essas 2 tábuas, elas estão com o Todo-Poderoso Deus. Então são indestrutíveis. Né? Eles quebram até a realidade matemática. Né? Afugentam 10.000. Esse é o poder da igreja, essa é a promessa para a igreja. Não é uma promessa para você como indivíduo, irmão, nem para mim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não contra você. Amém? Nós vivemos juntos e desta maneira Deus é agradado. Deus tem o seu agrado. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, verso 9 a 12. Paulo diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, para pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vivermos de modo frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então nós agradamos a Deus como, irmãos? Frutificando juntos em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isso é edificação da igreja. Dela me agradarei. Nela eu tenho o meu agrado. Paulo diz aos Tessalonicenses assim, que ele escrevia a eles, vamos ler lá, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, diz assim o texto, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, de como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Isso é maturidade, irmãos. Nós começamos e progredimos na maneira de como agradar a Deus. E os tessalonicenses estavam instruídos como deviam agradar a Deus. A partir de hoje nós também estamos instruídos aonde Deus tem o seu prazer, aonde Ele se agrada. Então nós devemos seguir nesse caminho e prosseguir nesse caminho, vivendo uma vida juntos, onde Deus é glorificado, onde Ele é agradado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Ó, é uma expressão de prazer, e quando se fala em Deus, do prazer indizível de Deus. Amém?
e serei glorificado. Essa frase, na sua tradução, talvez não esteja tão clara como no original. A ideia é: farei com que eu seja glorificado. Né? Porque às vezes a gente pensa assim que a gente é capaz de glorificar a Deus da nossa própria força. Então o texto tem que deixar bem claro que quem glorifica o seu próprio nome é Deus. Ele glorifica a si mesmo. Né? Isso é uma tremenda garantia para nós. Como, irmão? Uma tremenda garantia. Deus está dizendo: venham trabalhar. Produzam para mim. Sejam firmes, constantes. Quando vocês fizerem isso, vocês estão junto comigo. Nesta casa me agradarei e farei com que o meu nome seja glorificado, diz o Senhor. Tá? Na ideia daquela época, irmãos, qual que era a ideia da glória, que era o resplendor que havia? Era maravilhoso o templo de Salomão, que foi destruído. Era um espetáculo, todo coberto de ouro, toneladas de ouro, resplandecente, pedras, prata, coisas preciosas. E aquilo, quando a luz refletia, brilhava em um resplendor. Essa é a ideia principal aqui. Por isso que depois, no verso 8 do capítulo 2, ele diz que ele de todas as nações traria ouro e prata e encheria aquela casa de glória. Ele disse, ele faria isso. De todas as nações ele traria. Ele disse, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então o Senhor não está preocupado com o nosso dinheiro, irmão. O Senhor está preocupado é que nós entreguemos nossa vida para Ele. O problema do dinheiro é só seu. Se você tem problema com o dinheiro, se ele é o seu Deus, se o seu Deus é o seu ventre, o problema é seu, o Senhor não precisa dele. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Ele traria glória para casa. Né? E nós vamos ver que Ele tem feito isso. O que vem a ser a glória, irmãos? Que glória é essa que tem na igreja? Há uma glória na igreja. E Deus está fazendo com que seu nome seja glorificado. Ele trará essa glória para a sua casa. Ele trouxe quando o Filho de Deus veio habitar entre nós. Ele estava aqui cheio de glória, né? Cheio de graça. Eles viram a sua glória. Ele era a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória, como diz Hebreus capítulo 1, verso 3. A expressão exata do ser de Deus. Ele é o Filho do homem, um resplandecente como Filho de homem, que está lá no trono sentado em Ezequiel capítulo 1. O resplendor da glória de Deus, o Filho de Deus. E essa glória se manifesta na igreja, né, em cada peça dessa, em cada tábua dessa revestida de ouro, né, que recebe do caráter de Cristo em si. E quando recebe do caráter de Cristo em si, é Deus produzindo em nós a sua própria glória. Nós temos a glória de Deus na face de Cristo, como diz 2 Coríntios 4, 6. Cristo em nós é, o que, irmãos? A esperança da glória. Colossenses 1, 27. Ele é a prata, ele é o ouro colocado na igreja. E ele também é a garantia da glória vindoura. Ah, irmãos, e você sabia que há uma glória preparada para nós desde os tempos eternos? 1 Coríntios capítulo 2 diz isso. Verso 7, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, desde os séculos, a qual Deus ordenou, desde a eternidade, para a glória da igreja. Então, quando Cristo resplandece em nós, a glória, e há uma glória preparada para nós, desde antes dos tempos eternos. E quando nós lemos 2 Tessalonicenses 1:10, nós vemos que Cristo virá. Para quê, irmãos? Para ser glorificado nos seus santos. E admirado por todos os que creram. Sabe o que significa isso? Quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, cada um de nós refletirá nos seus próprios corpos ressuscitados o quanto de Cristo nós possuímos. E essa será a nossa glória. E por isso Paulo trabalhava e se empenhava mais e mais,
porque ele queria ser participante de uma melhor ressurreição, quando o seu corpo fosse transformado. E é por isso que 1 Coríntios 15 diz que o céu tem um brilho, um resplendor, a lua outro. E de estrelas, entre estrelas e estrelas, há diferentes níveis de glória. Né? Então, quando Cristo vier, ficará evidente entre todos a glória de Cristo em cada um de nós, na igreja. E será admirada por todos a graça e a glória de Cristo em cada um de nós. Então vai ficar evidente. Amém? Não só isso, irmãos. Os irmãos sabiam que para Paulo, 1 Tessalonicenses 2, os próprios irmãos eram a sua glória naquele dia. Ele diz assim, verso 19, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? E ele diz, sim, vós realmente sois a nossa glória e a nossa alegria. Ele está dizendo que os irmãos seriam a sua glória diante de Deus naquele dia. E era para isso que ele trabalhava, né? E cumpria no seu corpo as aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja, com vistas àquele dia. E por isso que nós trabalhamos, irmãos. É por isso que nós temos que ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E tinha bastante coisa para dizer sobre isso, mas vamos tentar concluir até o verso 11 bem rapidamente. Esse é o verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e farei com que o meu nome seja glorificado, diz o Senhor. Então, agora que nós desembrulhamos esse versículo, vamos andar um pouquinho mais rápido. Então, vamos rever as nossas expectativas à luz de Deus. E o verso 9 diz assim, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Então Deus frustrou as expectativas deles. Deus é o agente da frustração deles. Amém? Deus é o agente da sua frustração, irmão. Não foi o diabo. Foi o Senhor que soprou. E você estava esperando, eu estava esperando, nós estamos cheios de expectativas com respeito a muitas coisas da nossa vida. E Deus interviu e frustrou. Esse é o método de Deus. Sabia que esse é o método de Deus, irmãos? Deus disciplina todo o que ama. Açoita todo aquele que chama por filho. E aliás, se você está sem disciplina, e o autor aos Hebreus diz no capítulo 12, a partir do verso 4, da qual todos os filhos de Deus são participantes, você não é um filho, você é um bastardo. E Deus nos disciplina para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. Ele disciplina todo que ama e açoita todo que chama por filho. Então, nós estamos na mão de quem? Nós estamos na mão de quem, irmãos? De Deus. Quem frustrou as suas expectativas? Foi Deus. Não importa que agente ele usou para frustrar as suas expectativas. Foi ele que frustrou a sua expectativa. E por que ele frustrou a sua expectativa? Por causa da sua casa, que permanece em ruínas. Foi por isso que Deus pôs a mão na sua esperança. Porque você está ocupado com ela e tem deixado a edificação da casa de Deus de lado. Não foi outra pessoa que pôs a mão. Foi Deus que pôs a mão, irmão. Ouvi um glória a Deus, né? Porque nós estamos na mão de Deus, não do diabo, irmãos. Isso é uma teologia totalmente furada. Totalmente furada. É só você ver até o próprio Jó, quando Satanás tem que se apresentar diante de Deus, e Deus disse, você viu meu servo Jó?
Ele não teve que pedir autorização para tocar em Jó? Teve. Quando Jesus, no capítulo 22 de Lucas, disse para Pedro, Pedro, Satanás te pediu para te peneirar como trigo. Eu roguei por ti, para que a tua alma não desfaleça. Quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Então, nós estamos na mão de quem, irmãos? Se nós estamos na mão de quem? Se Deus permitir, Satanás vai ser o sparring de Deus. Sabe quem é o sparring de Deus? O que significa isso? O sparring é aquele cara que você usa para dar socos, né? Para você ser um lutador treinado, né? Mas cuidado, muitas vezes você está dando soco no diabo e ele não foi o sparring de Deus. Aí ele está te cansando, né? Pisa no diabo, né? Vamos pisar na cabeça do diabo agora. Esse é o pessoal que brinca com o diabo, né? Mas se o Senhor permitir o Satanás trabalhar em alguma área da nossa vida, né? Ele não sabe, ele está trabalhando com o fim da nossa morte. E Deus tem um outro propósito para nós, né? Como os irmãos de José trabalharam para o mal de José. E depois José mesmo diz para eles: intentastes o mal contra mim, mas o Senhor tornou o seu mal em bem. E esse bem era para salvar toda aquela nação da fome, né? Então, nós não estamos na mão do diabo. Quem frustrou as nossas expectativas? Deus. Deus dissipou as coisas como um assopro. Chegou, ele fez assim. Não é? Chegou o recurso e ele fez assim. Às vezes chegou a saúde e ele fez assim. E a nossa esperança ele fez assim. E as nossas expectativas eram as melhores possíveis naquele outro negócio e no outro, e em tal coisa e outra coisa, e ele... E diz o texto, por causa da sua casa. Os judeus tinham uma superstição, ele dizia, se alguém mal intencionado soprasse sobre as suas coisas, seriam amaldiçoadas, né? John Gill diz a seguinte frase: o Senhor pode facilmente desnudar os homens dos seus poucos bens que eles possuem. E das riquezas, as riquezas por ordem de Deus podem desenvolver asas e voar. Por isso, irmãos, Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6 que exorta os ricos do presente século que não ponham a sua esperança, a sua expectativa na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Essa é uma linguagem financeira, né? Como é que você está manejando o tesouro, né? Onde você está depositando? Você está depositando a sua esperança nas riquezas ou em Deus? Em quem ele estava depositando a sua esperança? Nas suas posses, naquilo que eles tinham, nas suas casas protegidas. E o que Deus fez, irmãos? Criaram asas e voaram. E é interessante porque, agora já concluindo, há um jogo de palavras aqui. Quando você chega no verso 10... Você lê a seguinte coisa, 10 e 11. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Anote na sua Bíblia, risque por baixo. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Quem fez, irmãos? A palavra seca aí, ela difere em alguns caracteres da palavra ruína. E você perde essa conexão quando você está lendo a nossa tradução. Mas a ideia é a seguinte: você deixou minha casa em ruínas, por isso sua vida está arruinada. Entre a palavra seca
que o profeta Ageu está usando aqui, a palavra ruína, há poucos caracteres de diferença. Há um jogo de palavras. Você deixou a casa de Deus em ruínas. Sua vida está arruinada. É isso que Deus está dizendo. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz. Como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu fiz a terra não produzir. Eu fiz o orvalho não cair. Eu fiz não nascer os vegetais, as frutas. Eu fiz os animais não darem seus filhotes. Eu fiz vocês nem filhos terem. Eu fiz suas vidas secarem. Eu fiz o trabalho das suas mãos serem inúteis. Eu fiz. Eu arruinei as suas vidas, para que vocês aprendam a não deixar minha casa em ruínas. É isso que o texto está dizendo. Então chegou o tempo de edificar a casa de Deus. Chegou o tempo de a nossa esperança ser Deus. E se nós somos filhos, o Senhor trata conosco. O Senhor continua tratando conosco. Não é? E nós, às vezes, estamos sofrendo porque nós estamos dando coices contra os aguilhões de Deus. O Senhor está nos ensinando, o Senhor está tocando nas nossas coisas que deveriam ser deles, postas ao serviço dele, deveriam estar alinhadas com o propósito dele. Ele está tocando, está segurando, ele está secando, ele está arruinando, ele está destruindo as nossas expectativas. Por quê? Por causa que a sua casa, e realmente, irmãos, há uma realidade de ruínas de testemunho de Deus. Há uma realidade de ruínas. Por onde você olha, as pessoas estão como em escombros. Você olha, a casa de Deus está dividida, né? São como material amontoado em um terreno baldio. Não há edificação, né? Há um pouco de material amontoado no lugar, cada madeira olhando para o céu e dizendo: Senhor, me abençoa, me guarda. Mas é uma madeira sozinha em um lugar. Ou às vezes é 1000 pedaços de madeira amontoados. Mas não há conexão, não há comunhão, há divisão, há contenda, há discórdia, não há edificação, né? E não há bênção. A vida está arruinada porque a casa de Deus está em ruínas. Então, realmente é uma palavra propícia para nós, irmãos. Nós queremos dar testemunho da casa de Deus, da igreja, em realidade, então nós devemos ser diferentes. Proceder diferentes. Agir de forma a que Deus seja glorificado, na força que Ele nos dá, não tornando a graça de Deus vã na nossa vida. E eu concluo lendo esse texto que Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos finais. Nós somos cooperadores de Deus? Será que nós somos, irmãos? Temos trabalhado na força que Deus nos dá? Nós somos embaixadores de Deus, representantes de Deus? O Senhor nos ajude. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e deu a muitos um ministério. Qual? O de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da trazei madeira. De sorte que somos embaixadores de Deus, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Por isso que há 2 tábuas colocadas juntas, unidas por meio de espigas,
colocadas em Cristo e agora, por meio de Cristo, a edificação. Nós falamos em nome de Cristo e Deus está trabalhando por nosso intermédio. Amém? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E continua o texto, ainda que acabou o seu capítulo, né? Porque foi o arcebispo de Cantuária que botou essas divisões, né? Depois o outro que botou os versículos. E ele continua dizendo, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, hoje ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Veio o tempo, chegou o tempo de edificar a casa de Deus. E quem edifica é Deus. E de nós, de Deus, somos cooperadores. Amém? E nós somos esse material, a matéria-prima, e nós somos os edificadores. Essa é a palavra para os edificadores. Chegou o tempo. Veio seca de Deus sobre nós. Veio, né, irmãos? Você já provou a seca de Deus? Será que eu posso dar algum exemplo prático para você? Você estava com dinheirinho contado e o seu micro-ondas queimou. Espero que nenhum tenha queimado por esses dias para não pensar que eu estou falando. O carro quebrou. O pneu explodiu. Alguém bateu. Aí você diz assim, o diabo mesmo, esse diabo, né? Sai xingando o diabo. E Deus diz para você, eu fiz. Fui eu que soprei. Você enche a sua barriga e não se satisfaz. Você bebe e não se sacia. Fui eu que fiz. Eu fiz você ficar insatisfeito. Porque você tem um vazio que é do meu tamanho dentro de você. Eu fiz. Por causa da minha casa eu fiz. Eu tenho feito. Por amor de vós eu tenho feito. Porque eu disciplino quem eu amo. E vocês não estão na mão do diabo. E talvez algum desavisado pense que agora vai se levantar a salva das ofertas, né? Como se Deus estivesse preocupado com o seu dinheiro. Né? Mas talvez Deus esteja preocupado com a sua vida. E que o propósito dele fosse que a sua vida, o seu coração estivesse nele. E o seu coração está nos recursos. Então, como ele te ama como um filho, se é que você é um filho, se você não é, espero que você ouça a mensagem de Cristo e comece a se tornar uma madeira. Né? E o Senhor vai alinhar as coisas. Porque ele pega aquele que é torto e alinha. Né? Ele pega a madeira de acácia e coloca na casa e reveste de ouro. Né? Ele faz isso. Mas que nós possamos nos submeter à disciplina de Deus. Porque como nós vamos ver na semana que vem, esses homens se submeteram. Fala que eles atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Então, o profeta Ageu é um profeta bem-aventurado, porque Isaías falou até o final da sua vida e ninguém o ouviu. Jeremias, ninguém ouviu. E os mataram, né? Falando de Isaías. Os cerraram ao meio. Mas Ageu falou e o povo foi sensível à voz de Deus. Como nós devemos ser hoje, irmãos. Fui eu que fiz, diz o Senhor. Eu soprei. Por isso desapareceu. Por isso que não rende. Por isso que o salário é posto num saquetel furado. Né? Por isso que você pode ter muito e não tem satisfação. Não vai ter. Quando os céus se abriram e o Senhor falou daquela voz do céu, este é o meu filho amado. Nele tenho todo o meu prazer. E Cristo, estando sobre sua casa,
Nós, como casa de Deus, se perseverarmos firmes e guardarmos firmes a exultação de esperança, Deus se alegrará em nós. Dela me agradarei. Nela serei glorificado. Eu farei com que o meu nome seja glorificado. Então nós concluímos por aqui. O Senhor abençoe a vida dos irmãos e que nós possamos considerar essas coisas diante do Senhor.